Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Eu vou dar continuidade aos vídeos que eu falei sobre sonhos proféticos, tá? Eu queria muito trabalhar num banco e na época eu trabalhava numa loja de veículos e até então eu não tinha feito faculdade. E eu queria trabalhar no ramo de financiamento de veículo, porque eu conheci uma amiga, vi que o trabalho era legal, tal. Só que eu não tinha faculdade e eu precisava da faculdade. Aí ela falou, tô fazendo uma faculdade aqui e tal, em tal lugar. Falei, será que dá tempo de eu entrar? Ela falou, vai para outro semestre. E aí no semestre seguinte eu fui e dei a entrada. E aí no semestre seguinte eu fui e dei entrada na faculdade, para fazer minha primeira faculdade. E fiquei o primeiro semestre e tal, ansiosa tal, e depois conversei com a minha mãe falou, vamos fazer uma campanha de oração. E aí nós fizemos uma campanha de oração de 7 quarta-feira. Eu, a minha mãe e uma outra irmã da igreja da minha mãe, e nós tínhamos uma casa no fundo, porque nós morávamos no sítio e tinha uma casa sobrando. Então, toda quarta-feira a gente ia lá fazer oração na casinha do fundo. E a missionária pediu para colocar três bancos que eu queria trabalhar. E eu coloquei BV Financeira, Banco Itaú e Banco Pecúnia na época. Lembrando, irmãos, que eu já tinha 37 anos na época. Então, para entrar em banco com essa idade é muito difícil, é só um milagre mesmo. Então, nós fizemos a campanha de oração. E cada vez que eu era mandada embora de um trabalho, eu ficava, Deus, será que é agora? Será que é agora que eu vou conseguir um emprego? Será que é agora e tal? E enfim, aí durante esse período, lembrando que eu entrei no segundo semestre que eu comecei a fazer a campanha, segundo semestre da faculdade. E durante os dias iam se passando, Deus me mostrava a tela de financiamento da BV Financeira. E eu conhecia a tela, porque eu já trabalhava em loja, então eu já fazia financiamento, já preenchia as fichas e tal. E vira e mexe acontecia de eu sonhar com a tela da BV Financeira. E o tempo passou, e daí aconteceu o seguinte, quando eu estava no último ano da faculdade, no último semestre, um amigo que eu não via há muito tempo, ele mandou um e-mail para mim, porque ele tinha meu e-mail, fazia uns 2 anos que a gente não se via, e ele perguntou se eu queria trabalhar como assistente, e a vaga era temporária. E eu acreditei, irmãos, eu acreditei que era o início para eu começar. E eu fui e entrei. E na época eu era assistente de financiamento do banco HSBC. Eu era terceirizada do banco HSBC. E foi uma vaga temporária, realmente durou 6 meses. O gerente queria muito me contratar, mas não tinha oportunidade. E aí eu saí de lá no fim de novembro, fiquei dezembro em casa, mas eu tinha uma amiga no banco BV e ela me indicou e no dia 26 de janeiro eu comecei a trabalhar no banco BV. Então é isso, irmãos. Deus cumpre. Existe sim sonhos proféticos. E eu vou ler para vocês uma passagem aqui na Bíblia que fala sobre campanha de oração. Isaías 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que Deus está falando, irmãos? Para a gente clamar, para a gente buscar. Eu precisava de um milagre. Quando eu consegui essa vaga, eu já tinha 38 anos. E para quem é do ramo sabe que é muito difícil conseguir uma vaga em banco, principalmente com a minha idade. E Deus proveu. Eu fiz a campanha e em nenhum momento eu não acreditei Eu sempre acreditei que ia acontecer e que ia dar certo. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Existem sonhos proféticos. Deus fala com a gente mesmo em sonho. Tá? É só vocês fazerem campanha, jejuar, buscar e acreditar, além de tudo. Mas vocês têm que buscar, têm que ter atitude de ir fazer a faculdade. Não adianta você falar, eu quero ser médico, e se não for estudar, você não vai conseguir, não. Então, tipo assim, a gente tem que ter atitude, tem que dar o primeiro passo. Porque como a palavra diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Deus vai responder. E Ele vai te anunciar coisas grandes, maravilhosas que você não sabe. E mal sabia eu que ele era só o início de uma longa jornada, que Deus me abençoa muito depois de tudo isso. Tá bom? Que Deus abençoe a tarde de vocês. Um grande beijo.